Hoje é 30 de agosto de 2021, que, por coincidência, é o dia do meu aniversário. Eu estou aqui hoje para os meus leitores dar um brinde de informação, que eu vou falar um pouco da influência do processo da formação de cada uma das minhas profissões dentro do meu trabalho. Eu aprendi desde cedo que o funcionamento da psique humana ela se condiciona ao tipo de profissão que a gente exerce. Se, por exemplo, se eu fosse ligado a uma atividade religiosa, as demandas do segmento ao qual eu estou recebendo em oferta a realização, elas tendem a ser desencadeadas dentro do meu cérebro para que eu corresponda dentro daquilo que é necessário ser desenvolvido para que todos se estabeleçam em homeostase cerebral, em equilíbrio, né? Se vamos supor que eu seja um cantor e que a conexão da minha música ela necessita pacificar um determinado conflito dentro das pessoas, é natural que o meu público, quando ele se percebe em lembrança do meu trabalho, que flua demandas, que essas demandas vão influenciar o meu trabalho artístico. Todos que me acompanham sabem que eu sou um escritor ligado com a área do esoterismo do acássico. Na visão do meu segmento, cada percepção que uma pessoa tem em relação a um trabalho de um profissional, ela gera um dado a ser lançado no acássico, no qual esse dado ele faz parte de um banco de dados, em que esse banco de dados é utilizado por profissionais a fim de organização da informação para que ela seja transformada em oferta das demandas daquele coletivo que se agrupa em termos de influência. Quando eu estava estudando teoria psicanalítica, e a função do teórico é justamente escrever teorias, uma das funções, eu tive essa experiência em que eu consegui amadurecer bastante esse conceito que eu falei para vocês. Então era muito comum durante um ano e meio que eu estudei dentro da Universidade Uniceub, que quando eu pegava um ônibus por volta de meia-noite para chegar aqui em Taguatinga, que é mais ou menos uns 30 quilômetros mais ou menos de distância, o meu cérebro permanecia algum tempo em delírio psicológico. E nesse delírio era influenciado pelos debates e pelos textos que a gente descrevia e discorria em sala de aula, em aprofundamento da teoria que estava sendo repassada e dessa teoria que estava sendo transcrita e organizada dentro da gente. Então, quando eu acordava e tinha o tempo para o escrever, eu me posicionava em organização psíquica de todo o drama que estava transcorrendo dentro do meu cérebro, por exemplo, sobre psicose. Se o drama que eu tive dentro do ônibus era sobre psicose, o texto que eu escreveria em organização psíquica de todas as demandas do grupo de pessoas que necessitam de teorias sobre psicose eram organizadas na forma de um texto estruturado em que se tentava compreender o fenômeno
e, ao mesmo tempo, organizar as pessoas daquele grupo que dependeriam daquela informação como leitores para se ordenarem quando efetuasse a leitura e saísse daquele condicionamento no qual o delírio era circulante. Então eu fiz assim para esquizofrenia, síndrome de Down, dislexia. Eu fui alternando para paranoia, vários tipos de problemas e adoecimentos que tinha a psique humana, no qual essas manifestações psíquicas que eu passava, eu era capaz de compreender que eu estava em um processo de aprendizado em que o meu mental estava colhendo todas essas demandas que a população, que o coletivo necessitava, né? E no mesmo dia em que eu escrevia as demandas desse coletivo, eu depositava no meu site, que é a Lenderbook, onde ficava disponível para os coletivos a informação que dentro de mim fazia sentido e que me tirava daquela posição paranoica. Então eu fui desenvolvendo esse método, onde quando eu concluí, finalizou esse tipo de delírio, porque eu consegui concluir todas as demandas que foram encaminhadas a partir do curso e me estruturei em estudar outras áreas do saber dentro do cérebro humano, no qual me permitia também avançar dentro dos contextos de cada uma das academias. Eu percebi que era fundamental para que não se gerasse o sofrimento no paranoico em torno da aquisição de atender as demandas dos coletivos que estavam me acompanhando na forma de escritor, que eu desenvolvesse o psicodrama. Então eu me matriculei num curso de pós-graduação de psicodrama, no qual eu reforcei dentro de mim que era possível fazer com que os dramas transitassem apenas no nível psicológico, no qual, dentro do ambiente em que eu me situava, eu permitiria manter um estado de harmonia e de equilíbrio que não necessitava atuação em conflito para que eu tivesse os insights como escritor, a fim de fazer com que aflorasse a resolução do conflito dos coletivos que estavam demandando o texto para se organizarem psicologicamente. Várias profissões, elas trabalham com esse princípio, principalmente as profissões também da área cultural, que elas atendem às demandas de todos o público, né? Onde se prepara textos de teatro, se preparam músicas, se preparam apresentações de televisão, né? E o que eu observei que é fundamental dentro desse princípio é a pessoa ter um acompanhamento. Ou um acompanhamento psicológico ou um acompanhamento psiquiátrico, dependendo do tipo de ruptura que o seu trabalho pode sinalizar em decorrência da demanda dos coletivos, da forma que você habituou em resgatar essa demanda em um processo de atuação ou interna ou através de um vínculo social que te permita organizar as ideias e assim fazer com que as produções literárias e artísticas aflorem de uma forma natural que não dê travamentos no desenvolvimento familiar. Compreender essas lições são fundamentais para que a vida dentro de casa, em relação a essas profissões, ela não se desestabilize devido ao tipo de demanda que os coletivos encaminham
para a sua produção artística ou literária. Eu, no meu caso, eu faço acompanhamento psiquiátrico desde 1999. Já escrevi mais de 50 obras literárias. Algumas são best-sellers, já estão em vários países do mundo. E eu aprendi a lidar com as demandas do meu público, né? Eu já consigo criar filtros, consigo criar critérios em que eu me aceito repercutir as demandas que o público necessita para o seu desenvolvimento. Para muitas pessoas, não é muito compreensível esse tipo de linguagem que se estabelece com o uso da psicologia. Mas o que eu sugiro, quando há dificuldade de compreensão desse fenômeno de você gerar uma correspondência de público, é você partir para a especialização. Fazer o seu psicodrama, fazer as suas artes cênicas, fazer alguma atividade complementar em que você use um setting para ter o seu drama longe da atuação da vida real. Porque se você consegue se organizar dentro do palco, ao recepcionar as demandas do seu coletivo, você não vai necessitar mais brigar com seus familiares, com a sua esposa, com seu marido, com seus irmãos, com seus filhos. Porque você vai ter o espaço do palco para você ter todos os súcubes, os íncubes que você necessita, em que você vai ter a memória para fazer o registro literário, ou da música, ou da peça teatral, ou do miniconto, do que for necessário para você fazer a sua atividade cultural ou literária. Gostei muito do dia de hoje. Muita gente me ligou, eu estou muito feliz. Eu sou muito brincalhão. Eu sou desse jeito mesmo. Eu sou desbocado de vez em quando, né? Vocês sabem que eu sou um gato, mas eu disfarço de feio porque eu sou muito gostoso, né? E obrigado por todo mundo. Um beijo enorme para todo mundo, né? E agradeço a todas as intenções, a todas as demandas que vocês me mandaram hoje de feliz aniversário, que eu deixei entrar aqui no meu cérebro. Foram milhares. Organizei, agrupei as informações usando método de Bardot, no qual eu consegui fazer a leitura sensorial de várias informações, né? E vocês são iluminados. Eu gosto muito do meu público leitor e espero ajudar em crescimento mútuo por muitos e muitos anos. Um beijo do Gordinho e até a próxima oportunidade.